Boa tarde! Estamos aqui ao vivo para mais uma live do Pergunta pra Psi. Podem ir entrando, sejam bem-vindos. Deixa eu colocar o tema aqui para vocês. Olha só, o tema hoje é organização e procrastinação. Vou escrever aqui para deixar fixado. Organização e procrastinação. Pronto, fixado o tema. E para quem não me conhece, eu sou Jennifer Branco, sou psicóloga, especialista em clínica psicanalítica, em psicanálise e em psicopatologia também, tá? E essa live, ela é feita toda quarta-feira, às 13 horas da tarde. E no final de semana, eu abro o box de perguntas aqui no Instagram, né? E aí vocês fazem as perguntas que vocês desejam saber ou sugerem temas que vocês querem conhecer um pouco mais. E quarta-feira a gente se encontra aqui para eu responder essas perguntas e para a gente fazer essa troca, né? E eu tava de férias antes, voltei agora essa semana. Feliz ano novo aí para vocês, né? E tem mais gente entrando, sejam bem-vindos. Clica aqui nesse aviãozinho embaixo e encaminha para os amigos de vocês, tá bom? E o tema aqui hoje é organização e procrastinação. Se tem algum amigo seu aí que não consegue se organizar ou que procrastina pra caramba, aproveita e encaminha essa live aí para a pessoa conseguir vir aqui participar com a gente. E se você tá vendo essa live gravada pelo YouTube, aproveita e já clica no botão de curtir, né? Porque eu vou deixar essa live gravada e vou subir pro YouTube também, porque muita gente gosta de acelerar o vídeo para quando ver gravado, né? Então vamos lá. Quais foram as perguntas que me fizeram e que eu vou responder hoje? A primeira delas. Eu quero saber mais sobre como se organizar. E a segunda pergunta, por que não consigo vencer a procrastinação? Eu juntei esses dois temas, organização e procrastinação, por quê? Primeiro eu preciso falar que não existe uma relação direta ou uma relação inversa. Nem todo mundo que é organizado não procrastina. E nem todo mundo que procrastina é desorganizado. Não tem nada a ver. Mas, como eu vou trazer exemplos aqui, esses exemplos podem te ajudar a se organizar mais, tá bem? E me dê um retorno, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tranquilo o áudio aí para vocês? Vamos lá, continuando. Gente, se a conexão cair, me aguardem, porque a gente retorna. O Wi-Fi tá com problema que ele tá oscilando. Aí às vezes demora um pouco para pegar o 4G, tá? Então, como vocês estão me ouvindo bem, vamos dar seguimento a esse tema. Eu vou responder essas duas perguntas e as perguntas que vocês tiverem sobre esse tema, organização e procrastinação, vocês podem ir fazendo, que ao final da minha fala eu vou lendo aqui os comentários e respondo as dúvidas de vocês, tá bem? Então vamos lá. O que é procrastinar? Né? Procrastinar é você adiar algo que precisa ser feito e que pode ser feito. É você, no ditado brasileiro, né, você ficar enrolando. Você precisa fazer aquilo, mas você não faz. Você faz esse adiamento de forma intencional. Por que intencional? Porque aquilo pode ser feito naquele momento, mas você não está adiando
por uma decisão estratégica, porque às vezes a gente deixa de fazer algo estrategicamente pensado, mas não, você adia uma tarefa, uma atividade, um projeto e aquilo te traz um prejuízo. Isso é procrastinar, né? É quando você enrola, você não dá conta de fazer aquilo, tá bem? E a procrastinação, ela tem muita coisa a ver com uma falta de disciplina. Na verdade, ela pode ter a ver. Por quê? Se você é uma pessoa desorganizada e se você não tem disciplina para fazer as atividades que você precisa fazer, você tem grandes chances de procrastinar. É claro que tem muita gente que é super desorganizada e vai fazendo do jeito que dá, né? Isso acontece também. Mas se te falta uma certa disciplina, você não consegue e você vai acabar procrastinando, entende? Por isso que eu trago esses dois temas aí e mais adiante eu vou falar dos exemplos para você conseguir entender como se organizar melhor, tá? E aí, o que acontece? Tem duas situações que você precisa entender que faz com que você procrastine. A primeira delas é uma causa mais profunda. São questões inconscientes que você sabe o que fazer, você sabe como fazer muitas vezes, mas você não consegue, você não dá conta. E existe um método eficiente e eficaz para lidar com essas situações, tá? E que é o método com o qual eu trabalho e é a forma que eu uso para atender os meus pacientes e que funciona. E essa forma eu vou falar mais adiante. Mas também tem uma outra situação, tem uma outra causa, que são causas mais, como eu posso dizer, que não são tão profundas, que são mais pontuais. E essas causas mais pontuais, vocês podem conseguir lidar com essa procrastinação sem necessariamente ter uma ajuda profissional, entende? E eu vou falar dessas duas situações aqui. E por que esse tema procrastinação ele vem, né? Porque causa muito sofrimento. As pessoas que passam por essa situação, elas sofrem porque elas querem começar, elas querem continuar, elas querem fazer, mas elas não dão conta, entende? E aí começa a vir aquela sensação de incompetência, sensação de que não vai conseguir fazer acontecer mesmo. Pense no sofrimento dessa pessoa. E começa a vir muita ansiedade também. A pessoa que procrastina, ela tende a ser muito ansiosa, porque tem várias coisas passando ali na cabeça dessa pessoa, ela quer fazer, mas ela não sabe muitas vezes nem por onde começar, e a ansiedade aumenta. Isso traz até complicações, muitas vezes psíquicas. E aí, essa pessoa acaba se culpando muito por não fazer acontecer, né? Vem um sentimento de culpa muito intenso. E o que acontece? Nesse movimento aí de culpa, vem um arrependimento. E a pessoa começa a ter sintomas depressivos. Não necessariamente entrar em depressão, mas ter esses sintomas mais depressivos. E é um grande sofrimento, né? E assim, parabéns para quem fez essa pergunta. É um tema muito pertinente e que, infelizmente, acomete muitas pessoas, né? A Elane até comentou aqui. Muitas vezes se procrastina por fuga ou medo de algo, do fracasso. Isso acontece também, Elane. Então vamos lá, né? Quais são as duas situações, os dois fatores que fazem com que a pessoa procrastine? Falando desses fatores mais superficiais. A própria Elane já trouxe aqui, né? Geralmente você procrastina por algo pontual. Você fica com medo de algo que pode acontecer. Você fica com medo de ser julgado. Você fica com medo de não dar conta. Pessoas que têm uma característica mais perfeccionista acabam procrastinando muito, porque elas querem fazer tudo perfeito e precisa desse ambiente, dessa situação perfeita para começar algo. E aí nunca começa, né? Nesses casos, o
que a gente pode fazer nessas situações um pouco mais superficiais ou um pouco mais pontuais para lidar com a procrastinação, que são exemplos também para conseguir ser uma pessoa mais organizada? Primeiro, é você reconhecer esse medo. É você tomar consciência de que isso está acontecendo. Porque não adianta você não encarar a realidade. Poxa, é pensar, cara, eu tô com medo mesmo e vamos ver o que tá acontecendo e reconhecer isso. Porque a partir do momento que você toma consciência e para de negar, você tem condições de fazer algum trabalho, tá? E iniciar alguma coisa. Então, a partir do momento que você reconhece, você percebe, opa, tô com medo, alguma coisa tá acontecendo aqui, eu tô com medo de ser julgado, ou eu tô com medo de não dar conta, ou eu tô com medo de começar isso e isso virar algo muito maior. Você reconhece e a partir daí você tem condições de saber o que fazer. Qual é o próximo passo? Você pode pegar essa tarefa, ou esse projeto, ou isso que você tem que fazer e dividir em partes menores, porque o seu medo diminui. Imagina se você tem, por exemplo, você vai escrever um livro, né? E você tem já na sua ideia vários temas que você precisa falar sobre esse livro. Se você imagina e pensa nesse livro, você vê algo sendo... Você vê como algo muito maior, muito grande e que assusta. Mas se você pensa nos pequenos tópicos, isso te traz uma sensação de ser algo mais possível, entende? Ou, por exemplo, se você precisa escrever um trabalho de conclusão de curso, ou uma dissertação de mestrado, ou até mesmo uma tese de doutorado, encarar isso é muito grande. Parece assim algo que não é possível. Mas se você fragmenta em pequenos passos, em pequenas porções, digamos assim, se torna algo mais fácil. Você ocupa a sua mente com aquele algo menor que você separou. Por exemplo, tem pessoas também que estudam para concurso público. Eu atendo um público assim também. E que se depara, por exemplo, com aquele de tais, com várias disciplinas e fica com medo, porque são vários assuntos, vários tópicos. Se você fragmenta aquilo e separa, cada dia eu vou estudar tal tópico, cada dia eu vou estudar tal coisa, você organiza tudo aquilo, coloca no papel mesmo, né? Porque primeiro você encarou, você percebeu o que está acontecendo e você vai organizar para conseguir iniciar alguma coisa e fazer acontecer, né? Ah, gente, ó, a Elane falou assim, ó, que tema top, clica no aviãozinho e envia para os amigos. É isso mesmo. Aproveita o aviãozinho aqui, clica para poder enviar para as pessoas que podem se beneficiar com esse tema, tá bom? Tá, outro ponto. Você tomou consciência, você já sabe o que está acontecendo, você percebeu o problema, você fragmentou em partes menores. O que mais você pode fazer? Identificar o horário que você funciona melhor. Tem pessoas que são mais noturnas e que se sentem melhor produzindo nesse horário. Tem pessoas que são mais diurnas, que se sentem melhor produzindo no período da manhã, nos primeiros momentos do dia. Então, você precisa se conhecer e perceber qual é o melhor horário que eu funciono para fazer determinada atividade. Porque aí você gera você acaba se beneficiando com um ambiente mais propício para você conseguir trabalhar, para você conseguir fazer acontecer, certo? E falando nisso, é preparar o seu ambiente, é ter um ambiente mais propício, porque, por exemplo, muitas pessoas estão trabalhando em home office, né? Ainda tem uma quantidade de pessoas fazendo esse tipo de trabalho, que não estão mais se deslocando. Como é que você vai trabalhar em home office se seu computador vive fechado? Se você não tem um espacinho lá para você? Se todo dia você precisa abrir e preparar aquele ambiente? Fica mais difícil. E acaba te tendenciando a procrastinar ainda mais. Porque você vai pensar nas várias outras coisas que você precisa fazer para organizar esse ambiente. Entende? E uma outra situação também. Fazer o que é mais chato e o que é mais difícil primeiro. Sim, porque quando você faz o que é mais difícil, logo você já se livra daquilo.
e as outras atividades que você considera que são mais tranquilas para você, você acaba tendo um pouco mais de prazer para fazer, entende? Logo, se livra de uma vez por todas do que é mais complexo, do que é mais difícil para você, do que é mais chato para você até esvaziar a sua mente e não ficar mais pensando naquilo e fazer as outras coisas no decorrer do dia, tá? Um outro ponto também, trazer para você pequenas recompensas. Por quê? Já percebeu por que a gente procrastina? Porque a gente quer o prazer imediato. A gente quer recompensas para ontem, não é nem para hoje. E se você faz algo pensando num futuro, ainda mais se esse futuro for mais longínquo, o que vai se passar aí na sua cabeça? Você não vai querer fazer, você vai adiar sim, porque o seu corpo, a sua mente, você por inteiro quer satisfazer a si mesmo. Logo, estabeleça pequenas recompensas para você, algo que seja possível. Por exemplo, eu determinei que eu preciso, sei lá, tenho que escrever um trabalho, esse trabalho tem 200 páginas, eu tenho tantos dias úteis para fazer isso. Então, meu prazo é X. Se o seu prazo é X, você divide essa quantidade de páginas pelos dias úteis que você tem e descobre que você pode escrever 5 páginas por dia. Olha como melhorou, você fracionou. E aí, se você escreve as suas 5 páginas lá por dia, você conseguiu bater aquela sua pequena meta. Logo, você pode se recompensar. Qual vai ser a sua recompensa? Algo que não te prejudique, claro. Você pode se conceder um descanso. Você pode se permitir assistir um filme. Você pode se permitir fazer algo que não vá te atrapalhar, não vá atrapalhar a sua rotina e que te dê prazer. Para você trazer informação para você do seguinte, olha só, eu cumpri isso por algo muito maior, um futuro aí, né, que não chegou ainda, mas eu já tô tendo algumas recompensas, entende? Essas são algumas dicas que te ajudam, inclusive, a se organizar mais, porque uma das perguntas que eu recebi foi: eu quero saber mais como se organizar. Essas são dicas que te ajudam a trazer aí algum nível de organização, tá? E essas são dicas para fazer com que você saia dessa procrastinação, para que você pare de adiar, para que você pare de enrolar. Mas tem outro ponto importante aí. Tem gente que coloca a sujeira debaixo do tapete, né? Chama de procrastinação algo que tem o nome de preguiça. Gente, nós precisamos separar a procrastinação de preguiça. Se você tá com preguiça daquilo, faz o primeiro exercício. Encara, traz consciência. Poxa, eu tô com preguiça mesmo, eu não quero fazer. Qual o problema? Nem todo mundo tá afim de fazer as coisas. Você pode ter preguiça também. Encara essa preguiça e vai com preguiça mesmo, tá? Porque a procrastinação é algo que traz sofrimento. Você quer fazer, mas você não tá dando conta. E a preguiça é sem vergonhice mesmo, tá bom? É encarar, não dar os nomes errados para cada coisa, porque senão você vai ficar nesse looping aí de não fazer e se justificar que é a procrastinação. E às vezes não é, às vezes pode ser apenas uma preguiça, tá? Qual é um outro ponto? Eu falei de algo mais superficial, né? Você pode procrastinar por algo pontual que está acontecendo ali, por um medo, né, dessa complexidade, medo de julgamento, medos, mas que você consegue lidar se organizando dessa maneira e sai desse movimento aí da procrastinação. Mas podem ter fatores mais profundos. Sabe aquela situação assim que você quer fazer, você tenta, você sabe como fazer, mas você não consegue? Nesse caso, são questões inconscientes. O inconsciente, ele está te dominando. Você sabe o que fazer, mas você não dá conta, você não consegue. Você quer muito, mas você não consegue. E existe um método, que é o método com o qual eu trabalho, que funciona com os meus pacientes, que é um método que já foi desenvolvido há mais de 100 anos e que
dá muito certo, né? Que, enfim, é um método que tem uma técnica e uma forma, que é o quê? O método psicanalítico. É a psicanálise, gente. Se você tentou fazer todas essas dicas aí que eu dei e não funcionou, é algo mais profundo que te remete a situações anteriores, porque às vezes você passa por uma situação, você não dá conta de fazer algo, mas esse algo te remete a algo que já aconteceu e que faz com que ative sensações e sentimentos lá no passado, mas você nem se dá conta que é isso, que é uma repetição. E que a gente fala aqui de uma compulsão à repetição, entende? Você fica repetindo, entra nesse looping aí de não dar conta, porque você evita uma frustração. A procrastinação nada mais é do que um mecanismo de defesa evitativo, tá? Para não ter que lidar com essas situações. E se é algo mais profundo, você precisa identificar isso. E você pode sim contar com a ajuda de um profissional. Procurar um bom psicanalista para te ajudar a trazer à consciência esses processos que são inconscientes, que você sozinho não está dando conta. Que são situações que vivem se repetindo. Você até resolve uma situação aqui, mas já vem outro sintoma que você não consegue resolver, percebe? E não tem problema nenhum em pedir ajuda, né? Muitas pessoas ficam, inclusive, na procrastinação de marcar sua primeira consulta com um psicólogo ou com um psicanalista. E aí já tá, inclusive, nesse movimento de procrastinar também, tá? Gente, era essa a minha fala. Eu vou voltar aqui para ver os comentários de vocês. Eu espero que eu tenha sido clara. Se eu não conseguir responder, se você que fez a pergunta tá aí e eu não consegui responder, traz mais elementos aqui para eu tentar ser o mais clara possível, tá? E aproveita e já começa a trazer as perguntas aí sobre organização e sobre procrastinação, para a gente poder conversar mais sobre isso e eu conseguir te responder. Então vamos lá, deixa eu ver o que foi perguntado até agora. Elane, quando você fala dessa procrastinação ser uma fuga ou um medo do fracasso, isso tem muito a ver, né? Inclusive com o que eu explanei aqui, porque a procrastinação é um mecanismo de defesa evitativo. Você não quer entrar em contato. Na verdade, você evita para não entrar em contato. Porque nós somos seres que visam o desprazer, né? Qual é o nosso prazer? O nosso prazer é evitar o desprazer. Falei errado, não visa o desprazer, visa evitar o desprazer. Então, a gente fica nesse movimento o tempo todo. E se isso se acentua, né? Aí tá na hora de perceber que talvez você precise de uma ajuda para dar conta de lidar com isso sozinho. O que mais? O Elton tá dizendo, estava precisando muito ouvir essas palavras. Que bom, Elton, que tá te ajudando de alguma maneira. E se você quiser compartilhar essa live com seus amigos, com mais pessoas, fique à vontade. Pode clicar no botão de compartilhar. E para quem for assistir aqui no YouTube, aproveita e compartilha também. Deixa o seu comentário. Porque assim, gente, antigamente eu via os vídeos no YouTube, porque o que eu mais assistia no começo era o YouTube, depois eu vi Instagram e as pessoas curte, comenta, compartilha. Eu ficava, gente, mas que saco isso, que coisa. Mas quando a gente começa a usar essas ferramentas e aprender como funciona, nós entendemos que quanto mais a gente clica no botão de curtir, o algoritmo dessa ferramenta entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, por isso que essas pessoas pedem, por isso que eu tô pedindo também, né? Porque assim o meu vídeo pode chegar em mais pessoas. E quando você comenta, é mais um algoritmo que a ferramenta entende assim, opa, as pessoas estão interagindo com esse conteúdo, então deixa eu distribuir para mais pessoas. Por isso que é importante vocês curtirem, vocês comentarem, vocês salvarem, porque aí a ferramenta vai identificando tudo isso e vai distribuindo o conteúdo para mais pessoas, né? Fiz minha meta de leitura mensal, então dividi a quantidade de páginas por dia. Muito bom! Parabéns! Olha só. E assim, gente, quando
a gente consegue fazer acontecer, dá uma sensação de que eu consegui, né? E uma outra dica que eu não falei aqui, olha só. Falei todas aquelas dicas lá, tomar consciência, dividir, definir o melhor horário para você. Tem uma outra dica bem bacana, é você se lembrar das vezes que você conseguiu fazer acontecer e que deu certo, porque você ativa as suas memórias e aquele caminho psíquico que você teve que atravessar para dar conta, e se lembra, caramba, olha, naquela situação foi difícil eu conseguir. Aí você pensa, poxa, olha só, se eu consegui lá no passado, eu posso conseguir de novo, né? Eu nem sei se eu falei, esqueci agora, mas agora eu tô pensando, acho que eu já falei, né? Falei aqui pra vocês. Amanda Live, ai, obrigada. Gente, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, de poder fazer essa troca, porque não é só vocês que aprendem comigo, eu também aprendo muito com vocês, né? E é um trabalho que eu faço que não é remunerado, né? Mas ele acaba sendo um trabalho, né? Se eu encaro dessa maneira, porque tem toda uma organização, é um tempo que eu me dedico a vocês. E esse feedback que eu recebo de vocês me deixa muito feliz, porque é sinal que tá funcionando, né? Que vocês estão se beneficiando, que eu tô conseguindo cumprir com a minha função social de psicóloga também, né? Independente de receber algum valor financeiro nisso ou não. Gente, eu acho que vocês não têm mais dúvidas, né? Acredito que eu consegui responder. Se tiverem alguma dúvida, falem agora ou deixem para falar na próxima live. Quarta-feira, às 13 horas no Instagram, nos encontraremos de novo. É isso, pessoal, e estou de volta, minhas férias acabaram e vamos seguindo aí. Final de semana que vem, vou abrir o box de perguntas de novo e podem perguntar o que vocês tiverem interesse de saber, porque as perguntas são anônimas, eu não falo quem fez a pergunta e acaba sendo mais confortável para vocês. Quero mais lives, opa! Você vai ser super bem-vindo. Esteja aqui comigo na próxima quarta-feira, 1h da tarde, tá bom? Acabou de chegar uma pergunta. Então, inicialmente temos que identificar o que está nos bloqueando e fazendo com que permanecemos nesse ciclo de procrastinação? Não entendi sua pergunta. Tá. Aquelas dicas que eu dei são para questões mais superficiais, assim, que você sozinho consegue resolver, né? Você precisa identificar, olha, tô com medo mesmo, né? Não tô dando conta, é assumir isso. Tá, permanecemos. Deixa eu ler de novo. Então, inicialmente temos que identificar o que está nos bloqueando e fazendo com que permanecemos nesse ciclo de procrastinação. Se for um ciclo, aí a gente já pode dizer que é algo mais profundo, que é algo a nível inconsciente aí que não tá te fazendo com que você avance ou com que você comece, que você saia dessa procrastinação. Aí eu já sugiro que você procure uma ajuda profissional, procure um bom psicanalista para te ajudar com essas questões. Agora, se for algo pontual, algo mais superficial, que você sozinho consegue resolver, faz esses passos que eu trouxe para vocês, que é mistura, gente. Mas eu voltei. Voltou aí para vocês? Ótimo. Então, é você seguir aqueles passos de identificar o seu medo, perceber, opa, tô com medo, beleza? Vamos lá. Dividir, particionar as atividades para você não encarar esse todo e fazer as pequenas tarefas, né, em porções menores. É você lembrar do que já fez para você acionar essa memória mesmo que você já deu conta e que já foi possível para você. É você preparar um ambiente, deixar um ambiente mais propício para você não ter que planejar tudo aquilo, organizar todo o ambiente para você começar. É você fazer o mais difícil primeiro, aquilo que é mais chato para você, de forma que você se livre de uma vez por todas, pelo menos naquele dia. E estipular para você pequenas recompensas, tá bom?
E definir também o melhor horário para você. Ah, eu funciono melhor de manhã, ou então eu funciono melhor à tarde, ou eu funciono melhor para essa atividade à noite. Tenta fazer isso. Se não funcionar, aí significa que isso é algo mais profundo, que você precisa de uma ajuda profissional para lidar com essa procrastinação, tá? Procura um bom psicanalista. Se quiser falar comigo, estou aqui à disposição. Inclusive, eu vou até colocar nos stories, porque eu abri algumas vagas, alguns seguidores estavam querendo ser atendidos por mim, e assim, eu não consigo atender todo mundo, né? Porque eu sou uma só. Mas agora, em 2021, eu abri algumas vagas, e quem tiver interesse pode me contactar. Eu deixei, na verdade, né? O meu telefone tá na minha biografia do Instagram. Na minha bio tem o meu telefone lá, é só fazer contato comigo, que se ainda tiver vaga a gente agenda, conversa sobre preço, sobre horário e tudo mais, tá? Porque a psicanálise, ela ajuda a identificar esses processos inconscientes e sair dessa compulsão à repetição, tá bom? Quero uma vaga? Me manda um WhatsApp, que aí a gente conversa, tá bem? É isso, gente. Acho que eu esclareci, né? Mas se ainda tiver ficado alguma dúvida, pode colocar a sua dúvida aqui no comentário do post, tá? Dessa live, que vai ficar gravada. Que aí eu leio os comentários, aí eu gravo vídeo pra vocês, ou faço outra live, o que tiver de ser feito a gente faz aí, tá bom? Uma boa tarde pra vocês e obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá? Um beijo, tchau, tchau.